nova pesquisa da Anvisa, houve um aumento de agrotóxicos colocados em alimentos. Nós sabemos que muitos países bloquearam os agrotóxicos. O que são os agrotóxicos, família? Vamos conversar um pouquinho rapidamente sobre isso, para que a gente possa entrar no consenso. O que acontece é que houve e ainda há, né, a escola da monocultura. O que é monocultura? É uma única cultura de um único elemento, ou seja, só milho, só feijão, só arroz. É a monocultura. Essa monocultura, o que acontece? É plantar uma espécie, várias delas, por um terreno gigantesco. O que se observou durante o período é que esse terreno ele vai ficando desgastado, ele vai ficando pobre, ele vai ficando sem nutrientes. E aí eles precisam colocar mais nutrientes, porque uma planta sem nutrientes dá parasita. Para quem não planta, é o seguinte, quando a terra não está muito boa, vai dar formiga, vai dar lagarta, então a terra tem que estar bem adubada. O que acontece na monocultura é que o terreno ele fica muito pobre. Por quê? Porque é um único tipo de vegetal. Quando nós estamos numa floresta, ou quando nós estamos numa agrofloresta, que eles chamam, que é onde a gente vai colher tanto elementos comestíveis, quanto a gente tem elementos ornamentais dentro de um mesmo contexto. Ali a gente tem plantas altas, a gente tem plantas baixas, a gente tem muitos passarinhos, nós temos a ambientalização que ocorre, o nutriente correto para que essa planta não seja agredida. Agora, se nós sabemos de tudo isso, né, e existe uma cultura aonde eles colocaram que o agrotóxico seria uma solução para que as pragas não viessem para as plantas, e para que houvesse o cultivo da monocultura, ok. Eles conseguiram o objetivo deles, que foi fazer a monocultura funcionar. Eles conseguiram e estão conseguindo até hoje fazer com que a monocultura funcione. Qual é o custo da monocultura e qual é o custo de a gente ter essas plantas plantadas de forma diferente, né? Porque esses investidores têm maquinários que foram substituídos por humanos. Então nós temos também, junto com a monocultura, muitas pessoas que ficaram sem trabalho, muitas famílias que ficaram sem trabalho. E hoje o Brasil ele é campeão de monocultura. O que acontece, por exemplo, se a gente for falar de alguns estados brasileiros que têm índices maiores de câncer, que a gente sabe, e são desviados para serem cuidados em outros estados, mas o objetivo é tirar os olhares desse local, que é o estado de Goiás, onde a monocultura prevalece e praticamente o cerrado foi extinguido por queimadas, onde hoje se joga muito agrotóxico, tem um aumento de pessoas com índice de câncer. Então nós temos vários relatos e mesmo assim as empresas ainda continuam trabalhando com agrotóxicos. Vocês sabiam que para você chegar perto de um saco de um defensivo químico, você tem que estar com equipamento? Porque se você não tiver com esse equipamento, você pode ficar extremamente doente só ao tocar esse saco. Que esse saco, ao ser utilizado por aqueles aviões, eles ainda ficam gotejando, mesmo quando eles fecham a compota, e ainda ficam gotas que caem por rios, que termina de contaminar o que não está contaminado. Sem contar que isso vai pelo ar, né? Para diversos lugares, porque é jogado no ar. Existem defensivos que eles estão colocando nas terras, que é justamente para continuar fazendo o que eles estão fazendo. Mas eles não estão fazendo para preservação do planeta e da espécie humana. Eles estão fazendo para os próprios bolsos, nós sabemos disso. O fato é que o Brasil, nós temos dentro da indústria, né, brasileira de químicos,
Nós temos os fármacos que curam, os químicos que estão nos mercados, sendo vendidos nos mercados, os químicos que a gente compra em forma de vegetais enlatados, empacotados, e a gente fica doente e vai lá comprar os fármacos novamente. Esse ciclo alimenta milhares de pessoas por muito e muito tempo. Por isso que isso ainda continua, por isso que a gente continua comendo veneno. Agora, eu tô falando da grande maioria da população, não tô falando de nichos separados, de pessoas onde não consomem o agrotóxico. Será que não? Porque eu já ouvi falar que tem água contaminada também. Inclusive, água contaminada que as pessoas estão bebendo com agrotóxico. Alimentos que estão ficando contaminados por causa que a água está contaminada com agrotóxico. Então é um assunto ainda muito a ser falado e muito preocupante no Brasil. E no mundo, né? Vamos falar real? Onde já se viu, que ideia foi essa de colocar veneno na comida?